Olá pessoal, meu nome é Caetano e esse é o nosso canal sobre questão agrária. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a história do sertão do Nordeste. E quando a gente fala de história, a gente tem várias vertentes na história, a gente está falando da formação econômica do Nordeste. Então, para iniciar nossa conversa, vamos lá para o quadro. Então, pessoal, para compreendermos a formação histórica da sociedade sertaneja, é necessário que entendamos isso a partir da principal atividade econômica sobre a qual essa sociedade foi formada, que foi a pecuária. Antes disso, é preciso que a gente fique claro que todo esse território aqui do interior do Nordeste, ele era um território essencialmente indígena. E sobre isso tem um vídeo lá no canal sobre a colonização e sobre a resistência indígena, que eu aconselho que você veja, que você vai entender, não é, que não só os índios, eles conseguiram resistir, né, ao longo do tempo nesse território, como, de certa forma, depois de um certo tempo, eles até tiveram, não é, que conviver e até mesmo se misturar com a população colonial, no caso, os portugueses e os africanos. Um dos fatores principais desse início da colonização do sertão nordestino é, sem sombra de dúvida, os rios intermitentes. Principais rios da região, principalmente o Rio São Francisco, mas também o Rio Parnaíba. Porque foi ao longo desses rios que se desenvolveram as primeiras zonas de habitação pecuaristas. E a partir dos seus afluentes, como o Rio Pajeú, o Rio Mochotó, o Riacho do Navio, é que vai se desenvolver também essas primeiras habitações coloniais. Mas bem, a pecuária. Por que havia a necessidade de a pecuária ir para o interior? Bom, isso parece ser uma coisa muito complicada, né, para quem é da cidade, tá? Mas para quem vive na zona rural, vai saber entender muito bem, não é, que se você tem ali 10, 8 bois, o que é que acontece com quem tem ali uma lavoura ou uma lavoura de cana-de-açúcar? Bom, todo mundo sabe o que acontece, né? O boi vai lá e destrói comumente as lavouras, seja a lavoura, né, de hortaliça, mas hortaliça é aquela coisa temporária. Entretanto, uma boiada ela podia causar sérios prejuízos a esse investimento, que era o investimento do engenho de cana-de-açúcar e vários plantadores de cana. E essa elite ela não podia deixar, não é, que uma atividade secundária atrapalhasse essa outra atividade, que era a atividade principal, já que, como a gente também já viu em vídeo, que a gente vai deixar aí na descrição, a colonização ela foi pautada por essa atividade açucareira. Então, na medida em que o projeto colonial ele vai se estabelecendo no território e vai ter um aumento populacional também, o que é que vai ocorrendo? Vai ocorrendo que vão ter vários conflitos de senhores de engenho e plantadores de cana por conta dessa criação bovina, até que se promulga uma lei proibindo o cultivo de determinada quantidade de cabeça de gado na zona açucareira. E é a partir dessa lei onde se diz, olha, quem quiser criar boi, vá para o interior. E é a partir disso que esse interior, que era conhecido como o sertão, a partir disso que essa zona vai passar a ser parte desse projeto colonial. Lembrando que era uma zona já habitada pelos povos indígenas. Mas o projeto colonial nessa região do sertão, ela se forma a partir da pecuária bovina. Bom, então vai se formar nessa região chamada sertão, e as pessoas chamavam o sertão aquilo que não era a zona açucareira. Então você passava ali, dessa zona de Pernambuco, por exemplo, passava de Vitória, passava das Serras da Russa, aquilo tudo era conhecido como os sertões. Não havia essa diferenciação que existe hoje. O agreste enquanto zona de transição e o sertão como semiárido. Não, isso é uma coisa do século XX. Tá? Então, quando a gente está falando de sertão, a gente está falando de toda a região agreste, e a gente está falando também
dessa região que conhece como sertão, e a gente também está falando de outras zonas do interior do Brasil, como por exemplo o Cerrado e a própria Amazônia. Era tudo conhecido como o Grande Sertão. Mas nesse vídeo especificamente a gente vai falar do nosso sertão do Nordeste, e no que também está associada a uma zona que tem uma predominância do clima semiárido. O que é o clima semiárido? O clima semiárido ele é um clima seco e quente. Então todo ano ele tem essa temperatura, e uma das características do nosso clima semiárido são os períodos irregulares de seca. E isso é uma coisa que a gente vai falar em outro vídeo, né? Alguns impactos sociais que a seca teve nessa sociedade colonial e posteriormente na sociedade imperial sertaneja. Entretanto, a seca ela não deve ser vista como um problema, ela é parte da natureza desse clima. Entretanto, há realmente uma dificuldade da população de se adaptar à nossa seca do Nordeste, porque ela é uma seca imprevisível. Então, por exemplo, entre 2010 a 2017, a gente teve 7 anos de seca. Então, 7 anos que não caiu em algumas regiões uma gota d'água. Então isso é uma coisa imprevisível e isso acaba atrapalhando algumas atividades econômicas. Entretanto, é uma das bandeiras de quem pensa o desenvolvimento dessa região do semiárido, trabalhar com a ideia de convivência com o semiárido, ou seja, a seca ela não se combate, mas nós convivemos com ela. Como, por exemplo, várias regiões do mundo que neva, regiões de deserto, também se consegue estabelecer atividades econômicas que convivessem com a seca. E a pecuária, naquela altura, como é que essa atividade ela convivia com a seca? Primeiro, que não havia tanta gente no sertão como há hoje. Então a seca passa a ser um problema nessa região à medida que você tem o crescimento populacional. Então quando a gente está falando da região semiárida brasileira, a gente está falando de um deserto mais habitado do mundo, desertos mais habitados no mundo, a região deserta. Entretanto, no período colonial mesmo, você tinha ali uma certa autossustentabilidade, porque havia uma certa flexibilidade, onde as pessoas, em período de seca, ele simplesmente tirava a boiada dessa região mais semiárida e ia procurar uma região que tivesse água. E a atividade da pecuária, ela tem que ser considerada uma atividade de abastecimento interno, ou seja, a carne que era consumida pela sociedade açucareira e que era consumida pelas principais cidades brasileiras na altura, por Recife, por Olinda, por Fortaleza, essas carnes eram carnes que eram oriundas do interior, principalmente essas cidades nordestinas que foram citadas. E como é que se trazia a carne para o litoral? Bom, muita gente fala da questão da charque. Realmente, você salgava a charqueadura. Mas quando a gente vai olhar a documentação, a gente vê que a população de Recife, por exemplo, no século XIX, ela consumia muito mais a carne verde, que é a carne verde, a carne fresca, essa carne que a gente compra no açougue, do que a carne de charque ou a própria carne de sol, que é a carne salgada para conservá-la. E sabe como é que isso fazia, então, para conservar essa carne, numa época que, por exemplo, não tinha geladeira, fazer gelo era uma coisa difícil? Bom, de uma maneira muito simples, trazia-se o animal vivo para a cidade. Então, deixando o animal vivo, o animal ele podia até chegar mais magro, chegar mais dura a carne, mas ela chegava conservada, já que a própria vida do animal conservava a carne. Então, vai se estabelecer nessa região do semiárido o verdadeiro caminho do boi. E esse caminho do boi, ele se direcionava às cidades polos, nas zonas açucareiras e também na capital, onde esse boi era vendido em feiras, matado e vendido para o comércio de carnes da cidade ou comércio de carne dessas cidades no interior. E à medida em que esses bois iam chegando, e haviam cidades em que vão ser formadas como ponto de paragem e comércio desses bois. E a partir disso, dessas cidades, desses pontos de comércio, que são as feiras do interior, que vão se formando várias cidades
do nosso sertão, como Caruaru, Campina Grande, como Barbalho. Então essas cidades do interior elas vão ser formadas a partir dessa atividade comercial. E a feira era a grande força motriz dessa economia interna da colônia. Então você tinha a feira de Caruaru, que abastecia o município de Caruaru, mas abastecia também as outras zonas rurais ali da proximidade. Então você tinha algumas feiras menores, né, em algumas outras cidades que vão se criando como cidades, digamos assim, até subsidiárias a essa cidade de Caruaru. Então essa atividade comercial ela é muito importante para o desenvolvimento dessa região e da cultura sertaneja. Bom, gente, além dos pontos que a gente já destacou, queria pontuar mais algumas coisas. Em primeiro lugar, tão importante quanto a pecuária bovina foi a pecuária caprina, foi o bode, foi o carneiro, foi a cabra. E a carne desses animais, ela era comercializada mais internamente no sertão, já que é muito difícil você trazer um bode do sertão para Recife vivo. Com certeza ele ia fugir se tentasse trazer vivo. E a carne do bode também ela não ia conservar frente a uma viagem de jumento, uma viagem de cavalo, do sertão para Recife. Então o bode ele foi muito consumido internamente. E o bode ele é muito importante pela facilidade desse animal a se adaptar ao clima semiárido do sertão. Então o bode ele pode comer, mesmo em período de seca, ele consegue achar ali aquela folha lá do alto, ele sobrevive comendo mato seco. Então ele tem uma adaptabilidade à seca, esse clima desértico, bem melhor do que um boi ou do que uma vaca. Então a cultura culinária sertaneja, ela se voltou muito mais para o bode do que para a carne propriamente dita, né? Já que a carne era um produto que vendia, era um produto assim, para ganhar dinheiro. E nisso, como a gente já falou, um outro ponto que eu quero destacar é que o couro, que era um produto, como a gente já falou, bastante usado, seja no investimento, mobília, cordas, para tudo se usava o couro naquela sociedade, ele também era um produto de exportação. O couro, durante muito tempo, foi o terceiro principal produto de exportação do Brasil colônia. Porque você tinha, em primeiro lugar, o açúcar, em segundo lugar, aquilo que se chamava as drogas do sertão, né? A cachaça, o fumo, etc. E também o couro. Então, o couro passava a ser vendido dentro dessa lógica. Só que a gente não pode considerar que a fazenda pecuarista sertaneja ela era uma plantation nos moldes como era a plantation do açúcar. Entretanto, ali no final do século XVIII, você vai iniciar uma nova plantation na economia colonial brasileira, que vai aí sim se inserir nos territórios do sertão do Nordeste, que vai ser a plantation do algodão. Veja bem, o algodão ele era um produto muito importante para a economia capitalista industrial que estava ascendendo no mundo na época. Então, na Inglaterra, começou um processo chamado Revolução Industrial. E a Revolução Industrial inglesa, ela se baseou inicialmente muito na fábrica de roupas de tecido e roupas de algodão. E o maior fornecedor de algodão para a Inglaterra eram os Estados Unidos. Entretanto, os Estados Unidos, no final do século XVIII, entram em guerra com a Inglaterra. E aí a Inglaterra vai passar a comprar o algodão brasileiro, o algodão que era produzido no Nordeste. Mas no sertão do Nordeste, já que o algodão ele se adaptava ao clima seco do sertão, e ao contrário, se você tentasse plantar algodão em área que chovesse, a chuva ela estragava a lavoura por completo do algodão. E um outro período também, que foi um período de grande riqueza para o algodão, foi durante o período da Guerra Civil Norte-Americana, que arrasou as lavouras de algodão da região sul dos Estados Unidos, que era onde se localizavam as plantations de algodão de lá, e, portanto, você teve um novo ciclo de exportação do algodão brasileiro para a Inglaterra. Entretanto, findado esses períodos, o algodão continuou a ser um produto muito importante para o mercado interno nacional. O algodão ele só vai ser exterminado ali ainda na segunda metade do século XX, quando você vai ter uma grande praga que vai aí sim causar a desistência por parte dos agricultores de plantar algodão.
Então o algodão, gente, vai ser muito importante na constituição dessa economia sertaneja. Seja nesse ciclo da colônia, do Brasil Império, que o Brasil passou a ser um dos principais exportadores de algodão do mundo, seja também para o fortalecimento do mercado nacional. E um outro ponto que eu quero destacar, o último dessa vez, é que a gente entenda a economia interna que havia no próprio sertão. Por quê? Porque o sertão nordestino, ele era uma região muito mais isolada do que a zona da mata. Então, se havia lógica um sertanejo sair para Recife para vender o seu produto, vender o algodão ou vender o boi, o inverso não era verdadeiro. Ou seja, haviam poucos comerciantes que faziam o caminho inverso, que iam vender os produtos produzidos no litoral, os produtos exportados para o sertão. Então o sertão ele tinha que produzir os seus próprios alimentos. Então havia essa economia interna sertaneja. E aí, gente, a tradição indígena ela vai ser muito importante para aquela sociedade existir, sabe? Então o umbucajá, o plantio do milho, o plantio da mandioca, o plantio do inhame, esses vão ser plantios fundamentais para a sobrevivência daquelas pessoas e até hoje é fundamental a culinária indígena para a gente compreender essa culinária sertaneja. E também havia a produção de outros produtos que foram trazidos pelos portugueses e pelos africanos, como a própria pecuária. Os sertanejos eles tinham que fabricar tudo que eles precisavam. O algodão de caroá era usado para produzir as redes, para produzir a roupa, a vestimenta que eles usavam. A árvore do umbuzeiro, também conhecida como árvore da vida, também era utilizado tudo. As folhas para o gado, a madeira para construir a mobília, o cipó para fazer corda e o fruto, lógico, para comer, né? O umbu ele tornou-se um excelente produto para o consumo dos sertanejos e hoje é utilizado como um produto de excelência. Eu aconselho vocês, eu vou colocar o site deles aqui na descrição, a conhecerem uma cooperativa lá da Bahia que produz produtos derivados do umbu. Então o umbu ele tem entrado na alta culinária, na alta gastronomia como também um produto de excelência. Bom, então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente vai ter ainda mais 2 vídeos para falar sobre a história do sertão. Um para falar sobre a escravidão e o outro para falar sobre as classes sociais e a cultura, etc. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Qualquer sugestão também, tá? Um grande abraço e até a próxima.